partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. A você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar às 16 horas. Eu sou Caio Ismael e estou aqui mais uma vez como apresentador convidado desse programa e deixar minha gratidão, meu muito obrigado à irmã Eliana por esse convite, por essa oportunidade, que também é presidente e a médium da Casa Espírita que eu frequento, a nossa querida casinha lá em Campinas. E também, claro, a minha gratidão à FEAL, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse programa, me desenvolvendo como apresentador. Então, fica aqui meu obrigado. E a você, seja muito bem-vindo, a você seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que está nos alcançando, saiba que é possível enviar perguntas, comentários, dúvidas pelo WhatsApp 11 99643 3827. Vou repetir, 11 99643 3827. Não deixe de nos enviar sugestões de pautas, às vezes, de assuntos que queira discutir, queira ser explorado pela irmã Eliana, para que a gente possa ir fazendo esse caminho, esse caminhando com Jesus juntos. E hoje o tema que será tratado é crença e comportamento, e será usado uma carta de Paulo a Efésios. E a irmã Eliana vai nos trazer seus comentários. Mas antes de passar a palavra para ela, vamos lembrar que a gente está nas diversas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. É só colocar lá, TV Mundo. Você vai achar a nossa página, nosso canal. No YouTube é possível assistir ao vivo o programa também. E aí você pode compartilhar com seus amigos, seus familiares, aqueles que você acha que de uma forma vai tocar essas palavras, essas mensagens, e nos ajude, inclusive divulgando o canal, nos ajudando a levar a Boa Nova adiante. Então fica aqui o convite. E também tem o portal mundomaior.com.br. Lá é possível assistir o programa ao vivo e também escutar pela rádio Boa Nova. Então, indo ao tema, repetindo, crença e comportamento. Irmã Eliana, boa tarde e ansiosos aqui para escutar o que a senhora tem para nos trazer sobre esse tema tão bonito. Nossos cumprimentos a vocês que se encontram conosco, a você que está aí, às vezes sozinho aí no seu sofá da sala ou no seu celular, e de repente buscando algo nos encontrou. Gratidão a Deus pela oportunidade desse estudo de hoje. Maravilhoso estudo da Epístola de Paulo, que a gente sempre volta nela em alguns aspectos, quando ele escreve aos cristãos e às comunidades cristãs, que ele passou 3 anos em Éfeso, e as comunidades cristãs que ele fundou e a qual ele estava preocupado, porque ele estava ausente, estava distante. Enfim, todos nós, de certa forma, estamos dentro de Éfeso. Ele está lá no centro da Turquia e foi fundada no século II, estudos 11 e 10 antes de Cristo, pela civilização grega. Então, é muito antiga, tem tempos romanos também, pós a Grécia, e muitas lutas ela traz, era portuária, né? Uma cidade portuária, então, muitas navegações, povos, raças, costumes, hábitos, uma intensa cultura. E ali, então, Paulo fica 3 anos e deixa comunidades fundadas. E a carta a Efésios são os cristãos em Éfeso. E com uma estrutura em um momento, assim, bem peculiar, que nós já vamos ver. O boa tarde carinhoso sempre, caminhando com Jesus, até Jesus. É uma fala de Emmanuel, não fomos nós que inventamos. Aliás, pouco inventamos. Nossa literatura nasce de todo esse legado que
Emmanuel, o espírito André Luiz e espíritos diversos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos deixou. Nós dizemos, precisamos, o mundo é largo, as culturas são lindíssimas, a diversidade no jardim é imensa, mas nós precisamos focar se quisermos fazer algo. É tão diverso que nós podemos nos distrair com a diversidade. E vamos ser aquela pessoa ou aquele espaço do viajante que só apenas passa. Né? Pedra que rola no rio não cria limo, diziam os antigos, né? Então, é um fato, quer dizer, criar lima é criar vida, criar raízes, atravessar a faina mais superficial da vida e aprofundar a vida. Aqui estamos nós, caminhando com Jesus, agradecidos à FIEL, Fundação Espírita André Luiz, com grande alegria pela oportunidade da palavra e da programação Caminhando com Jesus, que é um programa que talvez a gente pensa, né, que vai ficar assim por muito, muito tempo, tem muitas conversas em torno. A gente gostaria de um bate e volta, mas não é possível, porque ele é gravado e enviado. Mas se puder, nos escreva, né? Só escrever para a TV, para o pessoal lá e fazer chegar até nós. Mas a gente tenta adivinhar as dúvidas, porque a gente convive com esse trabalho intenso. Cada centro espírita, aquele centro espírita que você está, ou a casa religiosa que você pertence. Eu descobri que a gente também é ouvido por cristãos de outros matizes, como com a Igreja Católica, determinados momentos do movimento católico, né, diferenciados, tem várias correntes, inúmeras correntes. Agora, outubro está chegando aí, nosso querido Francisco de Assis, nós temos 3 de outubro, Allan Kardec. Nós pensamos em dedicar o programa de hoje a Allan Kardec, porque ele será, né, está aí sendo lançado aí nesta semana, do dia 3 de outubro. É tão bonito este dia. Nascia lá, nosso querido, esse pequenino menino divino também, humano e divino, com a missão tão linda de dar conta deste recado, né, deste fato profundo do encontro com Jesus, fazendo parte dos comunicadores do Cristo, né, do discipulado mesmo do Cristo na modernidade do movimento ali de 1800, né, nascido ali, 1804, nascia nosso querido Kardec. Kardec fundou o kardecismo. Kardec é Kardec. É um dialogador com o mundo cultural da época. Acho que uma das coisas que mais tocou o coração e toca ainda o coração de muitas pessoas é esse diálogo com as culturas, as diversidades. Quando a gente vê revista espírita, e agora com as notícias tão lindas que a FIAL nos trouxe, das 700 cartas de Kardec, que ficaram depositadas na mão de Canuto de Abreu, trazidas ao Brasil, e a FIAL fez a fundação e a organização dessas cartas. Algumas estão sendo traduzidas do francês e editadas em obras, enfim. Quão maravilhoso é um poço infinito de bênçãos. Então, 3 de outubro, a gente entrega esse trabalho a Kardec, em honra a ele, apesar de não estarmos falando da organização cristã, não é? De uma forma assim externa, mas trazendo a organização do Centro Espírita. E na viagem espírita, na grande obra Viagem Espírita, Kardec deixa ali alguns páramos, algumas diretrizes tão importantes que nós vamos vivendo e vamos nos esquecendo desse aporte que ele nos deu, que ele nos traz, e a alegria dele, do Espiritismo em Lyon, dos operários em Lyon, né? A história maravilhosa da família Dijon, da senhora, a médium falante Dijon, enfim, num livro tão pequeno que são as cartas dele, a gente sonha aí um trabalho foi traduzido por nós também na nossa Carta Editora, já está traduzido, acho que, né, por vocês aí da Fundação Espírita André Luiz e das Casas André Luiz, nesse trabalho magnífico, tão bonito, tão intenso, tão enraizado, que a gente fica feliz de estar pertencente nesse momento a esse grupo, olhado por este grupo, envolvidos na prece deste grupo, no carinho deste grupo. Beijos aí em todos vocês, nossa querida Guiomar,
as pessoas que conhecemos no último encontro, que foi sábado passado, muito lindo, Júlio Sena, nossa querida Edi, enfim, todas essas, né? A Regina Prata, que não posso deixar de falar sempre, que foi a pessoa primeira que me relacionei mais profundamente. Marosso, né, que está fora nesse momento em Portugal e Rosângela, mas sempre presente no nosso coração, e todos. Assim, entramos no tema de hoje, como falamos aqui com o nosso querido Caio, né? Nós escrevemos a ele sobre o tema, né? Os dons do Cristo, é o tema que será lido já já, daqui a pouco, né? E aqui nós trouxemos como se diz, uma colocação muito bonita, crença e comportamento. Nós não reunimos crença e comportamento, entanto, na Epístola aos Efésios, o estudioso, né, que é o Eugene Peterson, ele traz essa colocação da, que, que Paulo coloca na Epístola, porque Efésios está vivendo um momento de perda de referência. As crenças não se transformam em comportamento, os princípios não ganham realidade na vida do cristão, a fraqueza moral, perda de referências, né? Aqui está traduzido de uma forma muito bonita a terminologia. A gente não tem cabedal para falar sobre isso, não é? Mas ela significa, em Paulo, uma espécie de fratura, a alma fraturada, o nosso ser fraturado entre, né, a, a fé, né, o nosso conjunto de crenças e o nosso comportamento. É muito importante C ao quadrado, né, a letra C ao quadrado na língua portuguesa, né? É importante guardar crença, bom, eu creio nisso, creio em Deus, mas meu comportamento demonstra que eu creio em Deus. Creio na caridade, mas meu comportamento tem sido compassivo, misericordioso, benevolente. Quantas vezes nos perdemos por irritabilidades pessoais e perdemos a crença, né, no direito do outro? É um ponto inclusive dentro da doutrina espírita, a liberdade. Kardec e os espíritos que criaram e fizeram a codificação justamente colocaram a lei de liberdade para que a gente possa não se sentir o dono, né, da verdade. Uma das falas de Kardec, da discussão de Kardec na Revista Espírita, tem um texto lindo, se fosse, né, e no Evangelho segundo o Espiritismo, não é fora da verdade, não há salvação. Não é fora da igreja, não há salvação. Se falasse assim, eu não estaria lá, vamos dizer, e muitos de nós não estaríamos. É fora da caridade. Caridade é amor. Paulo, né, tem uma epístola aqui linda só sobre o que é realmente amar, o que é realmente o amor em Paulo. Então, essa fratura dos nossos ossos, que dá sustentação da crença transformada em comportamento, né, na tradução da nossa vida, do Evangelho do Cristo, e a nossa reforma íntima. Bom, reforma significa o quê? Um edifício que está abalado e que precisa de reforma para poder manter-se em pé, não é? Ou então um edifício que eu preciso mudar porque percebo que ali não me sinto bem, ou que me isolo, não me reúno aos demais. Esse é um princípio cristão, levar a mensagem. A gente vê cristãos, por exemplo, que nunca trouxeram para a casa espírita uma pessoa, não consegue levar a palavra, viver a palavra, estar na palavra de uma forma tão intensa que traz para a casa espírita ou para o grupo onde pertence, onde está, pessoas que veem o modo dele viver e dizem, nossa, aonde você vai? Né? Vejo em você uma paz tão grande na resolução dos problemas, vejo em você uma sabedoria que às vezes aponta durante o percurso daquela situação. Enfim, quando você vai reunindo crença e comportamento,
Essa é uma distância que precisa ser vencida por nós, precisa ser olhada. Se eu não tiver consciência dela e não colocar como meta, eu não mudarei meus hábitos rudimentares. Aliás, no encontro passado, vocês viram que a gente falou um pouquinho disso. A gente já trouxe essa questão, ela é muito importante. E por isso que demos seguimento em Efésios, para trazer a você essa preocupação, sabe? No sentido, assim, de observar-se, de ver se os dons que Deus te deu, né? O dom da vida é um dom, o dom de olhar, de ver, é um dom, o dom de ouvir. A gente vem perfeito, né? Aquela grande história, velha história contada em várias, né? Eu ouvi na Federação Espírita de São Paulo, morei também um tempo em São Paulo, e ali eu ouvi essa história de um dos dirigentes ali que nos dava o curso, né, a reforma íntima, falava eh, sobre ela, né, que aquela pessoa vai reencarnar e ela vê todos os seus delitos, suas dificuldades e fala, não, eu quero nascer cego, surdo, mudo, sabe, sem membros. Aí o instrutor fala assim, você vai dar muito trabalho, já deu tanto trabalho no passado, quer continuar dando trabalho para os outros ainda, né? Essa história tão gostosa de ouvir, né? Então, pode ser que eu nasça só então com uma parte, mas mesmo assim vai dar trabalho. Se você nascer sem os membros, sem as pernas para andar, para não errar, sua mãe vai ter que carregá-la a vida inteira, alguém vai puxar a cadeira de roda o tempo todo, não vai dar trabalho, vai reencarnar e vai dar trabalho para quem não. Agora é hora de não dar trabalho para ninguém. Ao contrário, de ter paciência com quem vai te dar trabalho, que vai te chamar à impaciência, que vai te provocar, que vai ser aquele que hoje na psicologia, né? Aquele senhor Hildo aí da comunicação fala de forma tão bonita sobre isso, né? E a gente aprende na psicologia em geral, gatilho, né? É um gatilho que desperta dentro de você e você atira, o outro te alcança no que há de inferior, de infeliz, é a fratura. Ainda os ossos não estão unidos, né? Como é que faz para unir os ossos? Né? Põe uma tala, dependendo da parte óssea, bacia, perna, né? Quer dizer, às vezes eu não consigo caminhar no comportamento cristão, dar passos, eu estou congelado, eu estou fraturado, minha alma se fratura. Fecha seus olhos, pensa nisso. Fraturada entre o meu conjunto de crenças e o meu comportamento. Ajo no mundo, quem olha para mim não vê um cristão. Não percebe que em mim há alguma diferença. Não precisa ser, eu sou cristão e andar com a camiseta. Não é? Porque a roupa, como é que é? O hábito não faz o monge, a gente todos sabemos disso. Mas é o seu comportamento. Então, estudem, leiam, é gostoso ler todas as divagações de Paulo nessa epístola maravilhosa, incrivelmente bela. Então, separamos aqui coisas bem bonitas, né? Os ossos partidos, por exemplo, fé sem obras. Os ossos partidos, como unir esses ossos novamente, né? Qual é o ponto de união dos nossos membros, né? O que chamamos de eclésia, reunião, igreja, ou grupo, centro espírita, sabe? O espaço onde estamos, a comunidade onde vivemos. Não é? Quem que dá esse tom? Quem que faz a unidade dos seus membros? A gente tem entre os ossos músculos. Os ossos são, né? Se a gente observar um osso com o outro, parece que não tem nada, né? Parece que tem um vazio ali. Mas tem um encaixe perfeito. É lindo, né? Nossa natureza óssea é uma coisa linda. A fratura, você perde essa perfeição que está em você. Então você vem pronto para a perfeição, porque você é filho da grande força perfeita do universo, que é Deus. Então, primeiro passo, o que é Deus? Né? Deus, onde estás? Onde estás que não me respondes? A gente comentou no último YouTube que fizemos esta questão bem rápido, contando uma história do Oriente. Aqui não cabe falar, porque não estamos falando sobre isso, senão nos desviará. Mas quem quiser pode procurar para complementar esse nosso estudo. Então vamos lembrando, Éfeso na Turquia, Paulo residiu vários anos, vamos lembrar que ele esteve ali, formou os grupos na comunidade,
E a minha pergunta, que vou deixar aqui para vocês pensarem um pouquinho, enquanto o Caio vai ler para nós um texto do Fonte Viva, que vai falar que são os dons. É um texto lindo de Fonte Viva, né? Nos dons do Cristo. Porque se o ponto de união está em Deus, e se Deus enviou aquele que é o ponto de união, que é o Cristo, então, quando estudamos essa passagem de Emmanuel para as abençoadas mãos de Chico Xavier, nós estamos encontrando respostas muito diretivas, muito singelas, que merecem estar, sabe, no dia a dia de nossa vida, no dia a dia de nossos comportamentos. O, o cristão precisa organizar as suas atitudes no lar, não é? Nas relações na rua. É simples, é ser já o novo caminho. A gente tem fome de paz, é tornar-se paz, a gente tem sede de relações harmoniosas, então vou buscar a minha harmonia. Tem o yoga, tem tantos caminhos para buscar a harmonia. Alguns dançando encontram harmonia. Então faz dança, não vai se apresentar, né, no teatro, não é para ser dançarina, mas é para movimentar o corpo, dar vida ao corpo, é tão bom. Em vez de não ficar sentada, parada aqui, ele já está dançando aqui com vocês um pouquinho. Tem um rabino, inclusive, que faz uma meditação na qual a abertura da meditação, antes dela, é dançar, é encontrar a alegria de meditar, a alegria de estar buscando o estado de paz, a alegria de estar buscando a transformação, né? Esses dois, seu quadrado, né? Crença e comportamento, e está a união da moeda, né? Vamos pôr a crença e comportamento como uma moeda, cara e coroa, a união é a alegria. Eu preciso estar alegre, porque estou conhecendo um corpo doutrinário novo, eu estou sendo chamado a tornar-me novo. A fala de Isaías, como falamos no encontro passado, se não me esqueço, né? Às vezes falei até há mais tempo, senão eu vou repetir aqui a fala de Isaías, né? 43:19, é muito linda, linda, né? Eis que faço nova todas as coisas. Não é bonito demais? Então, se é o Cristo, vamos ouvir o que Emmanuel tem a dizer do Cristo, através da leitura e comentários que tem feito nosso querido companheiro de viagem, o apresentador Caio Ismael. Até já. Um beijo no seu coração e gratidão por estar nos ouvindo, gratidão a Deus por haver essa comunicação, e porque quem comunica, comunica para alguém. Então, você que nos vê, que nos encontra, quanta felicidade existe de saber, né, que foi visto por uma pessoa que seja. Primeiro, por Deus que ele está vendo, né? Segundo, aquele que nos traz a má notícia mais profunda de Deus como Pai, que é o Cristo. E depois, aqueles que me completam na terra, meus irmãos, que a fratura da minha alma se restaura no meu comportamento, no meu relacionamento com o meu próximo, relacionamento de amor, ternura, respeito profundo. Até já. Irmã, que lindas palavras. E eu nunca tinha pensado nisso, né? A junção da crença com o comportamento, né? Que é a disjunção, se eu poderia dizer assim, é uma fratura na nossa alma, como a senhora trouxe. Muito bonito isso, achei muito bonita essa forma que a senhora trouxe de nos dizer que é uma fratura, que está quebrado, e que o médico é Jesus, né? Ele que pode nos curar, ele que pode nos unir. E se eu entendi o que a senhora disse, é importante que a gente tenha Cristo como esse ponto de união. Eu acho que isso me marcou muito que a senhora trouxe, né? E também que a gente precisa conseguir unir a nossa crença, a nossa fé, com o nosso comportamento. E fé sem obras mostra então que há uma ruptura, há uma fratura. E também a senhora disse que, talvez eu entendi também corretamente, o termômetro para a gente ver se a gente está com obras seria o resultado delas, que se mostraria na percepção das pessoas sobre a nossa própria atitude. Ou seja, as pessoas nos perguntarem: onde que você vai?
qual centro você frequenta, ou qual igreja você frequenta, porque então ela estaria percebendo essa nossa mudança, esse nosso comportamento, essa nossa paz. E lembrando o programa anterior que a senhora comentou, né, a boca fala daquilo que está cheio o coração. E se eu entendi corretamente, então conforme a gente muda o nosso coração, então a nossa boca se torna instrumento de paz, de harmonia, de edificação. Mas antes de entrar na leitura de Emmanuel, eu gostaria só de lembrar também aos nossos companheiros, nossos irmãos que estão nos assistindo, para se tornar um amigo da Boa Nova, né? Que aqui eu vou passar o telefone para a gente, para que, pra caso você queira se tornar um sócio, queira fazer parte dessa rede de amor, é o Clube Amigos da Boa Nova. E aí você pode se associar ou fazer doações voluntárias. Vou passar dois telefones, o 11 24 58 32 14, e também tem o WhatsApp 11 7261 0272. Então, nesses dois telefones, você pode entrar em contato, receber mais informações e se tornar um amigo da Boa Nova. Bom, vamos lá ao texto de Emmanuel. O título é Nos Dons do Cristo. Ele está na Fonte Viva, no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e pelo Espírito Emmanuel, o item 25, Nos Dons do Cristo. E começa com essa passagem bíblica. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. E está em Éfesos 4, 7. Bom, vamos lá. E aí comentários de Emmanuel. A alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, a luta interna, íntima, a reforma íntima que a senhora trouxe, né? Animalidade versus espiritualidade. Nosso instinto, né, versus nosso mundo espiritual. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as verdades do Cristo progressivas em cada um de nós. E aqui me chamou a atenção, irmão, que a senhora trouxe que é uma reforma íntima, né? Então, quando a gente vai fazer uma reforma, é muito mais difícil do que construir uma casa do zero. A gente tem que derrubar aquilo que está em pé para construir de novo, né? Ou usar aquela estrutura. E aqui me chamou a atenção. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que, se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. A paciência aqui, né? Treinar a paciência. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. E aí Emmanuel fecha. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons de Cristo.
E com essa mensagem tão bonita, agradeço por essa oportunidade de fazer essa leitura, de estar aqui aprendendo com a senhora, e gostaria de ouvir um pouco mais a senhora, como a gente realmente ajudar a fazer por nós mesmos que esses dons de Cristo se desenvolvam em nosso coração verdadeiramente, né, irmão? Verdadeiramente, não mais no farisaísmo, mas sim na verdade. E eu falo por mim a dificuldade de fazer essa caminhada e gostaria de ouvir a senhora isso para como nos ajudar a crescer verdadeiramente. Tá, essa leitura vem corroborar aí, vem trazendo, esmiuçando, aí tem como se chama? Um caminho de reforma íntima. E a sua pergunta é maravilhosa. Como fazer esse caminho? Éfeso, a epístola aos Efésios, as comunidades cristãs formadas por Paulo, que não estavam conseguindo dar continuidade ao processo, né, de transformar os dons. Eles estavam abatidos, não conseguindo agir e ser e tornar-se. Estavam com a alma fraturada, com os ossos, que é a sustentação da igreja, da eclésia, da comunidade, quebrados. Claro que quem está chegando, quem vem, mas ele está aqui falando com aqueles que ele deixou, aqueles que ele preparou durante 3 anos, que estudou a palavra do Cristo, a quem ele transmitiu a palavra do Cristo. E então, essa epístola é para todos nós que estamos dentro de um papel espiritual, dentro de um caminho espiritual. Não vamos esquecer dessa nossa linda e eterna cantata de transformação cotidiana, dia após dia, hora após hora. Então, aqui o nosso coração reunido em Deus, aqui o nosso coração, sabe, juntinho de Deus. Na verdade, essa é a palavra maior que Paulo fala. É como se nós não conseguíssemos estar em Deus. E este comentador bíblico que trouxe aqui para nós hoje vai nos dar aí uns pouquinhos minutos antes da nossa prece a lista de dons. Ele fala um pouquinho aqui da lista de dons, né? Não saiam, ele diz, por caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuidem de agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Todos fomos chamados para o mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Olha que lindo. Então, olhando a sua casa espírita, olhando o movimento espírita, olhando a FEAL, olhando todo esse corpo de comunicação, todos nós estamos no mesmo caminho e olhando para a mesma direção, que é ajudar a nós mesmos, porque já dissemos isso muito, né? O comunicador é aquele que mais precisa ouvir. Quando ele fala, o ouvido está aqui perto. Muitos comunicadores repetem isso, e a gente deve interiorizar isso quando falamos em casa com o filho ou a filha, quando trazemos informações da reforma íntima e de nosso estudo para dentro do lar, com um companheiro de jornada. Os filhos que estão, né? Se você não os criou desde pequenos, na fé cristã ou em qualquer outro tipo de fé que possa ter, porventura, você escolhido para seus caminhos, ele será uma pessoa do mundo, porque você o deixou na mão do mundo, da forma de pensar dominante, e ele não entenderá, criará a famosa fase do conflito de gerações. E o que nós encontramos dentro da doutrina espírita, conflito de gerações? Não, encontramos conflitos sim também, mas conflitos quanto à forma de olhar, a forma de caminhar. E Paulo aqui em Efésios ele diz, respeitai as diferenças, porque todos, ele diz aqui, né, considerando as diferenças, né, sempre resolvendo todo e qualquer desentendimento, porque todos estão andando no mesmo caminho e seguindo a mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Não te separes, não busque outro caminho, outro lugar. Nós temos tido na nossa casa de oração aqueles que saem, que buscam outro caminho. E certa vez, lá em Pedro Leopoldo, junto
com aquele grande médium de Franca, né, com a Casa de Sopa de Franca, fundador, foi amigo de Xavier, pessoal, e ele nos conta que as pessoas estavam incomodadas com um irmão que havia deixado a casa. E aí Chico disse, olha, às vezes está escrito no Evangelho, às vezes, e é verdade, a luz é muito forte, nós não alcançamos. E não temos humildade para dizer que não alcançamos e nos afastamos. Mas a humildade é uma das últimas virtudes que alcançaremos um dia ainda. Então, toleremos a atitude desse ser que deixou de vir com assiduidade, foi fazer outros caminhos. É o seu direito que ele caminhe, não é? Claro que é uma perda, mas não é nossa a perda, é dele a perda. Nós prosseguimos a nossa jornada. Não te abatas, porque as ovelhas pertencem a Jesus. Francisco de Assis chorou, não é? Quando voltou de uma larga viagem por alguns anos, encontrou os frades comendo em talheres de prata, pratos de ouro, ele ficou muito abatido com aquela percepção. Senta-se ao chão e come com os cães e sai em prantos né, da Porciúncula, né, da igreja pequenina. Puxa vida, né? Quanta dor, enquanto... Porque choras, Francisco, Jesus aparece a ele, relata o seu biógrafo, né? São Boaventura da época. Porque choras, Francisco? E ele, nossa, os nossos... Eu sei porque choras, mas sabe, o cristianismo é do Cristo, é meu. Não se preocupe, eu só preciso de uma pessoa. E você escolheu caminhar e exemplificar. Isso basta. A igreja me pertence, deixa por minha conta. É lindo, não? Mostrando que o Cristo está tomando conta da eclésia, ele sabe para onde iremos. Faz a tua parte, sem pensar no outro e abençoar o caminho que o outro escolheu. Não é verdade? E alegrar-se, continuar. Você ficou ali. Não é? Ele vai encontrar-se com o Cristo de uma outra forma, é só isso, porque todos estamos caminhando o mesmo caminho, andando na mesma direção, né? Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. Grande frase de Allan Kardec, 3 de outubro, deixando aí, terminando a nossa fala, para que possamos entrar na oração. Tudo está em tudo. Olha aqui a frase, a colocação de Paulo nos nossos dons, como que interferimos uns nos outros. Olha como é bonito. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade, que é o Cristo. O Cristo é o nosso ponto de unidade. O Cristo une os nossos ossos. É lindo pensar, não? Mas isso não quer dizer que todos sejam iguais. Nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem seu dom. O texto que comprova isto. Ele subiu a altas montanhas, venceu o inimigo e tomou o despojo, depois distribuiu tudo entre o povo como um presente. Não é verdade que aquele que subiu também desceu às partes mais profundas da terra? E aquele que desceu é o mesmo que subiu de novo aos mais altos céus. Lhe concedeu dons em cima e embaixo, encheu o céu e a terra com suas dádivas. Ele concedeu os dons do apóstolo, de profeta, evangelista e pastor, mestre, para treinar os seguidores do Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo do Cristo. Qual que é o corpo do Cristo? A eclésia, a reunião, a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, em uma resposta de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo. E aí o comentário de Eugênio, o senhor, esse grande pastor americano, ele diz que essa lista de dons não é exaustiva, é uma delas. Aqui Emmanuel enumerou inúmeros dons para nós olharmos para eles. Ele está dizendo que listas vão aparecendo ao longo. Nas cartas de Paulo, a gente vai reunindo aí tudo isto, né? Quando disse que o propósito dos dons é treinar os seguidores de Cristo,
Ele usou uma interessante palavra grega. E essa palavra era usada não apenas por médicos ao colocar um osso no lugar deslocado, mas era usada também por pescadores ao descrever como emendavam as suas redes. Paulo usou aqui a rede rasgada. Qual é a palavra que nós usamos? O que que nós usamos os pescadores como emendando as suas redes? Paulo a descreveu para preparar o povo de Deus, da mesma forma que um médico cuida de alguém que tem um osso quebrado, ou um pescador se prepara para a pesca seguinte, consertando a rede rasgada. O corpo do qual somos parte, um corpo orgânico vivo, cujos membros se interrelacionam, precisa ser coordenado, consertado, reunido, parte a parte, para que possa ir ao mundo realizar a obra de Cristo. Olha, consertar esta palavra, reparar, refazer, dia após dia. Nós não temos o hábito da correção e temos pela correção uma rejeição, porque ela é vista em nossa infância como negação de dons, de inteligência. Nós não temos uma cultura que propiciou a nós a alegria do aprender, a alegria do conserto. Você errou, rasga a página, você errou, você apaga. Tem uma pedagogia que é a famosa pedagogia Waldorf, onde você não usa nunca borracha, né? Você reescreve a palavra por cima, ou depois, ou põe em parênteses, mas você não rabisca, você não apaga. É importante você ver o seu equívoco ao escrever e que você consertou depois. Então, a criança, desde pequena, vai aprendendo como os apóstolos consertavam a rede, como os médicos põem no lugar os ossos ou usa pinos para unir ossos quebrados. Nós precisamos aprender a valorizar as aprendizagens e, sobretudo, valorizar as correções. Não existe autocorreção, porque é muita vaidade, loucura pensar que você vê seus erros. Você não vê, a gente não vê, quem vê é o outro que nos aponta e nós vamos então nos aperfeiçoando. E a palavra é aperfeiçoai-vos. E assim, ó querida alma que nos escuta, que está conosco e em nós. Nós vamos erguendo os nossos pensamentos e vamos orando juntos. Vamos imaginar que estamos diante de Paulo, o apóstolo, e as suas palavras caem dentro de nós e entramos, né, na resposta que o nosso apresentador perguntou: como fazer? Conserta-te. Abre no teu coração a arte de remendar a rede se ela rasgou. A rede é muito linda, a imagem da rede, porque a gente é uma rede de relacionamentos, é uma rede de trocas e permutas, a gente é uma rede lidando aqui e ali, e a pescaria não se faz, a gente não se alimenta se ela estiver rasgada. Então, costurar, consertar imediatamente, porque se eu não tenho a clareza do erro aqui, do equívoco, da minha pequenez, da minha infância, e que eu estou aprendendo, e aprenderia até o fim de meus dias, eu serei uma pessoa que não terei o movimento de crescimento até o fim dos meus dias. Ó Deus, dá-me, Senhor, a maleabilidade dos bambusais que se curvam até o chão nas ventanias fortes, mas depois voltam à sua altura em uma prece linda, erguendo-se para o céu. Nossas almas assim se curvam muitas vezes ante seus erros, mas se levanta, corrigindo e consertando, erguendo novamente nossos olhos ao Pai e aos céus. Que essa imagem dos bambusais nas tempestades, dos equívocos, dos enganos, das ilusões do mundo, das atitudes que ainda tomamos, que o nosso conjunto de crença ainda não é comportamento. Se nós começarmos a sentir essa diferença e olhar para ele e pedir aos nossos anjos queridos: ó Jesus, ajuda-me em meus limites, ajuda-me em meus equívocos, ajuda-me, quero me transformar em um verdadeiro cristão. Aponta-me, ó meu anjo querido que cuida da minha encarnação, que todos nós sabemos que é um anjo guiando nossos passos. Auxilia-me, entra em minha mente e mostra-me o meu defeito, ou a atitude que eu tive enganosa, ou a inverdade que meus lábios proferiram, até que eu consiga contê-la. Ajuda-me.
a pôr esse cabresto em mim, para que a minha vontade, a minha volúpia, minhas ilusões não me tornem distante de ti. Não quero perder-me do caminho. Os cães passam, a caravana lá, a caravana passa e os cães ladram. Ó Deus, quero estar dentro dessa caravana. Os cães ladrarão, sim, mas não nos alcançarão. E nós chegaremos ao final do caminho, ao reino de paz e de amor. Muitas encarnações virão, Senhor, para o meu aperfeiçoamento, mas aqui e agora eu digo, Senhor, ajuda-me em minha pequenez, aumenta minha fé e que o meu conjunto de crenças se revele em comportamento. Que haja um tanto mais de mansidão e ternura em meu olhar, que haja um tanto mais de força em meu ser, que haja um tanto mais de tolerância a mim mesmo, para que eu possa tolerar o meu próximo, porque a minha medida é a medida do outro. Não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Senhor, auxilia-me no meu crescimento, na minha construção íntima. Agradecemos a Epístola aos Efésios, a Éfeso, onde Mãe Santíssima Maria de Nazaré ergueu sua casa e contou para muitos viajantes, alimentou os famintos, acolheu os que não tinham onde ficar e trouxe aos corações dos aflitos a mensagem do Filho amado. E ela sempre diz, onde aparece hoje, no orbe e no planeta, fazei tudo que o meu filho disse, dai cumprimento à sua palavra. É só esta mensagem de nossa mãe querida, Maria, em Éfeso. Fechemos nosso olhar e façamos a prece de Pai Nosso em pensamento, ou faça sozinho aí onde está, em voz alta. Você acompanhou Caminhando com Jesus.